Relacionamentos tóxicos são relacionamentos destrutivos, né? São relacionamentos instáveis, relacionamentos conflituosos, onde seria o encontro de duas pessoas com traumas mal resolvidos. Então, para ter um relacionamento tóxico, precisa ativar algum elemento traumático meu. Vamos imaginar que eu seja uma pessoa que tenha um sentimento de rejeição. As pessoas vão me rejeitar, porque foi isso que eu aprendi a vida toda. Eu fui rejeitado a vida toda pelos meus pais ou pelos meus cuidadores. E no desenvolver da minha vida, eu encontro uma pessoa hipercrítica, uma pessoa negligente, uma pessoa incapaz de me amar, uma pessoa incapaz de me valorizar. Então, naquele exato momento, vai ter um match. A minha química, ela vai ativar, porque a minha mente vai conseguir captar que aquilo eu já vivenciei. Aquela situação traumática de rejeição já aconteceu na minha vida. Então a minha química, ela vai aflorar. E eu não vou entender como é que eu posso gostar ou como eu posso me envolver com uma pessoa tão desprezível. Porque essa pessoa, quanto mais essa pessoa me machuca, quanto mais essa pessoa fala mal de mim, quanto mais essa pessoa me destrói, mais eu fico preso a essa pessoa. Isso tem uma explicação que é a seguinte: quando eu revivo essa situação, eu vou buscar de alguma forma ou curar o meu trauma com o rejeitador, numa tentativa de ser amado, ou eu vou tentar repetir o que eu aprendi: eu não mereço ser amado. Então, uma relação tóxica, ela gera muita adrenalina. É muito adrenalina. É tanta adrenalina que quando você rompe o relacionamento tóxico, você sente abstinência. Você sente falta daquela adrenalina. Você sente falta daquele conflito. Porque nada ao redor da tua vida, nada fora daquela relação faz sentido. O trabalho não faz sentido, os relacionamentos não faz sentido, nada faz sentido. Tudo fica muito tedioso. Porque uma relação saudável, pós-relacionamento tóxico, ela é entediante, ela é sem energia. Então, a relação tóxica ativa o meu trauma. E eu começo a achar que esse meu trauma só pode ser curado pelo perfil tóxico, pelo cara que está me intoxicando. Então, quanto mais eu tento me curar desse trauma com esse perfil tóxico, mais intoxicado eu vou ficando. Então, por isso que sair de uma relação tóxica é algo extremamente difícil, é algo extremamente extraordinário, porque a minha química está ativada. E nesse momento, eu não ajo pela consciência, eu ajo pelas emoções. Não importa o que eu pense, o que importa é o que eu sinto. E o que eu sinto é que eu estou sendo extremamente rejeitado. É exatamente igual eu fui quando eu era criança ou na adolescência, enfim, exatamente como sempre foi. Eu sou rejeitado, negligenciado, mal amado, criticado, humilhado, enfim. Então a relação tóxica, ela é extremamente atraente porque ativa os meus traumas mais infantis, os meus traumas, digamos assim, mais latentes, aqueles traumas que estão bem aprofundados e muitas vezes eu nem sabia que eu tinha. Porque a toxicidade ocorre nos relacionamentos, não precisa ser relacionamento amoroso ou sexual. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem uma autoestima muito baixa, se você é uma pessoa que se acha inferior a outra e começa a trabalhar e surge um chefe carrasco, um chefe extremamente crítico, a crítica dele pode confirmar que você não tem valor e aí você fica intoxicada. Mas também você pode intoxicar. Basta alguém indireta ou diretamente ativar a tua vulnerabilidade. Então vamos imaginar que eu sou uma pessoa que não sei lidar com crítica. E um seguidor aí coloca: não gostei do que o Bruno falou. Imediatamente eu vou ficar tão irritado com isso daí que eu vou querer devolver o que ele supostamente causou em mim, eu vou querer me vingar nele. Eu vou falar assim, eu vou xingá-lo, eu vou desativá-lo, eu vou dizer, sei lá, que ele está com inveja de mim, algo parecido. Então a toxicidade ocorre quando alguém indireta ou diretamente mexe na nossa fragilidade.
Quando eu ligo para um amigo meu e ele não me atende e eu acho que ele está me desprezando porque eu já tenho esse sentimento de desprezo dentro de mim, eu posso me tornar tóxico. Qualquer pessoa com autoestima baixa pode se tornar tóxico. E o que a Luz falou sobre a questão do amor sendo combustível, tem que avaliar se eu preciso desse amor 24 horas, aí não é amor, é algo mais passional, né? Porque o amor não dura 24 horas, ninguém pode ficar com amor 24 horas, porque o amor é um sentimento mais ou menos estável. Com amor eu consigo trabalhar, com amor eu consigo pensar, com amor eu consigo produzir, mas quando eu estou apaixonado, quando eu estou na paixão, eu fico obcecado. Paixão vem de patos, patos, desequilíbrio. Então, uma pessoa apaixonada, ela está em desequilíbrio. Então, claro que a paixão tem uma curta durabilidade, mas uma pessoa que precisa do amor como combustível, significa que ela sempre tem que estar apaixonada. Significa que ela sempre precisa estar numa relação intensa, numa relação conflituosa. Porque chega uma hora que o amor fica tão estável que você nem lembra que você ama aquela pessoa. Você sente amor por ela, mas você não lembra. Na paixão você sente e você fica obcecado. Por exemplo, sei lá, eu amo minha mãe, mas eu não sinto amor por ela 24 horas. Porque é algo estável, é algo que de alguma forma tá já bem introjetado. Mas na paixão, uma pessoa passional é uma pessoa tóxica. E o que é que gera paixão? Desequilíbrio. Ninguém fica apaixonado na estabilidade. Eu sinto a paixão quando eu acho que eu não estou sendo correspondido, quando eu estou inseguro, quando eu fico ansioso para que o outro me ligue e o outro não me liga, quando eu começo a achar que o outro pode estar me trocando por alguém, quando eu começo a achar que o outro pode estar querendo me abandonar. Isso alimenta a paixão. O amor, você não pensa muito nisso. O amor, você está estável, você tem um planejamento, você sabe o que vai acontecer. Então, para ter paixão, tem que ter um desequilíbrio. E ninguém vai ter desequilíbrio numa relação saudável. Então, para que minha relação se mantenha apaixonante, eu preciso criar desequilíbrio. Eu preciso acabar, voltar, brigar, agredir, pedir perdão, pedir para voltar, ficar bem, comemorar, vibrar, ameaçar. Eu fico preso a isso, porque nada à minha volta faz sentido, porque eu estou assim devidamente obcecado. Eu sempre penso que o adulto tóxico foi intoxicado quando criança. E tem algumas características que faz com que esse adulto se torne tóxico. Uma criança saudável é uma criança desinibida emocionalmente. E o que é uma criança desinibida emocionalmente? É uma criança que tem abertura de expressar os seus sentimentos. É uma criança que consegue dizer para o pai, por exemplo, que tem raiva dele, que está magoada com ele. Então, essa criança espontânea é um adulto saudável. O problema é que quando essa criança ela é controlada no seu ambiente familiar, quando ela é castrada, quando ela é inibida, e isso ela já começa a ser intoxicada quando alguém fala para ela que ela não pode ser quem ela é. Ela precisa ser aquilo que o outro acha que é bom ela ser. Um dia desse eu vi no shopping uma criança super feliz, estava feliz, gritando, mamãe, eu tô feliz. E imediatamente a mãe dela falou, fale baixo. Isso é uma inibição. Isso é uma toxicidade porque impede que você seja espontâneo. E uma das características de pessoas tóxicas é o controle. Pessoas tóxicas, elas inibem os seus parceiros, os seus amigos emocionalmente. Tipo, Gi, sua roupa tá muito preta. Hoje, aquele carro de bombeiro ali tá meio ridículo, não tem nada a ver com a imagem aqui da gente. Então, isso é uma toxicidade. Nossa, como essa espinha no seu olho esquerdo está chamando a atenção. Não tem espinha, mas é uma forma também de falar que você não deve ser quem você é. Então, uma pessoa tóxica, ela é controladora. Uma pessoa tóxica, tem uma outra característica importante também da pessoa tóxica, é que uma pessoa tóxica, ela não aceita limite. Todo relacionamento saudável, obrigatoriamente, tem que ter um limite. Até onde eu posso ir e até onde você pode ir. E é muito comum que esses adultos que não tiveram limites,
são adultos que não receberam limite dos seus pais. E por que os pais não deram limite? Porque os pais não tinham tempo de dar amor. Então, como eu não dou amor, eu não vou dar limite, que é uma hipercompensação. Eu não te dou amor, mas também você pode fazer tudo o que você quiser. Então a criança ela cresce acreditando que ser amada é não receber limite. E ela não vai aceitar receber limite, porque quando ela recebe limite, ela interpreta: essa pessoa não me ama. Essa pessoa não gosta de mim, porque quem ama não coloca limite. Esse é o raciocínio do tóxico e do intoxicado. E tem um outro padrão também muito importante, é a hipervigilância. Pessoas tóxicas, elas são vigilantes. Elas estão prestando atenção em tudo que você faz, procurando algum errinho, alguma imperfeição para dizer que você errou. Então elas ficam checando, elas ficam em alerta nos teus erros. Você errou e elas são punitivas também. Eu marquei a live com você às 10, você apareceu 10h05. Que tipo de profissional você é que atrasa 5 minutos? Então, essas pessoas tóxicas também são punitivas. O ansioso, ele também pode ser tóxico, quando a ansiedade dele manipula a vida do outro. Então, eu sou um cara extremamente ansioso, tudo para mim é para ontem. E eu começo a manipular as pessoas ao meu redor para que essas pessoas também sejam imediatistas, para que essas pessoas também sejam catastróficas, preocupadas, e essas pessoas entrem no meu quadro de ansiedade. Então, eu marco o encontro 8 da noite, eu já exijo que essa pessoa saia 6, porque na minha mente catastrófica eu não suporto o atraso. Então, o ansioso, ele também pode ser manipulador nesse sentido tóxico. Se existem características tóxicas, também existem características antitóxicas, né? Então, assim, eu sempre penso na criança. Uma criança antitóxica é uma criança, por exemplo, independente emocionalmente. E o que é uma criança independente emocionalmente? É aquela que se desafia, é aquela que arrisca, é aquela que ousa, porque no íntimo ela sabe que seus pais vão estar lá para ajudá-la. E o que é um adulto independente? Um adulto independente é aquele adulto que tem autonomia dos seus sentimentos. O mundo externo não manipula o seu comportamento. Então, o que é autonomia? Eu vou para um jantar e não gosto das pessoas que estão no jantar, mas eu tenho que ir para esse jantar, porque é importante, é um jantar, sei lá, de trabalho. Então eu tenho autonomia de ir para o jantar, mesmo sem estar afim de ir para o jantar, e o ambiente do jantar não vai manipular minhas emoções, porque eu sou independente daquele ambiente. Então na independência emocional eu recorro muito a mim, ao meu eu adulto. Eu recorro muito a isso. O independente emocional, ele evita conviver com pessoas tóxicas, principalmente porque elas são controladoras, mas também ele evita conviver com o dependente. O dependente emocional ele é muito tóxico, porque o dependente emocional, ele exige muito. O dependente emocional, ele pede muito. Ele suplica, ele quer sua atenção 24 horas. E o independente emocional não entra nesse jogo do dependente e nem entra no jogo do controlador. Então existem características antitóxicas também. Então a independência é uma característica antitóxica. Ser desinibido é uma característica antitóxica. Me impor, falar o que eu penso, colocar limite nas pessoas também é uma característica antitóxica. E saber que eu mereço ser amado, saber que eu mereço ser cuidado, valorizado, amado, querido, é uma característica antitóxica. Porque se eu sei que eu mereço ser amado, pessoas rejeitadoras não vão fazer parte do meu mundo. Pessoas rejeitadoras não vão conseguir se aproximar de mim. Eu vou me tornar uma pessoa desatraente para perfis tóxicos. Porque perfis tóxicos odeiam pessoas independentes, pessoas que se gostam, pessoas que se impõem, pessoas que são assertivas. Então existe um perfil também atraente para o tóxico. Agora, todo mundo pode ser tóxico. Então é importante que as pessoas pensem no mal que elas podem fazer ao outro. E normalmente, quando eu fico muito intoxicado por alguém, não é culpa dessa pessoa. É algo que eu já tinha em mim. Eu estou com ódio porque você me criticou. Eu estou com ódio porque você não quis sair comigo. Eu estou com ódio porque você não atendeu minha ligação. Eu estou com ódio porque eu não recebi um aumento salarial. O que significa não receber aumento salarial? Talvez na minha toxicidade interna signifique que eu sou incompetente. Mas o meu chefe não falou que eu era incompetente.
O meu chefe falou apenas que não vai me dar um aumento. Ele até pode me achar incompetente, inclusive, é uma ideia, é um pensamento dele. Mas quando eu estou intoxicado com esse medo, quando eu estou intoxicado com essa autoestima, com essa autovitimização, eu começo a ficar revoltado quando as pessoas me contrariam. E quando eu fico revoltado, eu me vingo. Eu falo mal, eu tento boicotar esse chefe, esse amigo, esse marido, essa pessoa. Então é interessante saber que todo mundo em algum momento é tóxico. E é importante que eu compreenda quando eu sou tóxico. Porque eu sou tóxico quando eu estou frágil. Ninguém bem é intoxicado. Então essa questão de que eu estou mal porque o outro me intoxicou, parcialmente é verdade. Mas a outra parte é, e por que eu fui intoxicado pelaquela pessoa? Por que aquela pessoa me intoxicou? Porque ela tocou em algo que já tem dentro de mim, já tem um trauma, algo que já me pertence. Alguém colocou que saiu de um relacionamento há 3 meses e que ainda não se recuperou. Bom, 3 meses é um tempo curto, mas a recuperação não é cronológica, a recuperação é emocional. Eu tenho que entender por que eu não me recuperei. O que é que tinha nessa relação que me afetou tanto? Ah, ele era abusador, ele me rejeitou. O que é que significa o João, a Maria me rejeitar? Ah, significa que eu não sou amado. Onde foi que eu aprendi que eu não sou amado? Então, assim, é importante compreender que esse medo da rejeição já existisse em mim. Tem até uma história, uma paciente que eu atendia estava numa relação estável. Ela tinha uma crença de abandono, só que o marido dela era muito bom, muito gente boa. Então ela manteve o seu relacionamento estável por muito tempo. Até que um dia o marido dela falou, eu quero me separar. Então toda aquela toxicidade, todo aquele medo do abandono que já existia dentro dela foi aflorado, mas aquilo já existia. Ah, então a pessoa não tóxica, uma pessoa bem resolvida não sofre. Sofre, mas o comportamento de autodestruição é bem menor e a durabilidade de sofrimento também é menor. É muito menos intenso. Todo mundo sofre. Eu posso ter um pai tóxico que me controlou a vida toda e ele morre, eu ficar desesperado, tipo, quem vai me controlar agora? Uma pessoa independente, ela sofre, mas o teor do sofrimento é diferente. Um paciente ontem soube que eu ia fazer essa live e ele me perguntou assim, em que situações o psicólogo ele é tóxico com o seu cliente? O psicólogo é tóxico? Oi? O psicólogo ele pode ser tóxico quando ele repete os traumas do paciente, né? Quando ele, por exemplo, é punitivo, ele pede para o paciente estabelecer uma meta e o paciente não consegue e ele fica decepcionado com aquilo. Ele está reproduzindo os agentes punitivos da vida do paciente. O psicólogo é tóxico quando ele controla o paciente. Ele é tóxico quando o psicólogo é carente, quando o psicólogo precisa que o paciente vá às sessões todas as semanas. E eu achei engraçado que uma paciente mandou uma mensagem para mim há uns 20 dias falando assim, não vou amanhã. E eu falei, por quê? Ela disse assim, porque não estou afim. E eu achei isso fantástico, porque ela foi espontânea. Ela não estava afim de ir. Então muitas vezes o não estar afim de ir pode mexer no ego do terapeuta.